Boa tarde, meus amigos, espectadores. É uma alegria grande retornar aqui com os nossos programas ao vivo. Tivemos uma pequena parada aí devido às agitações de final de ano, mas estamos de volta aí com esses nossos encontros todos os sábados, de 17 às 18 horas. Falamos ao vivo aqui dos estúdios Cinevídeo, Botafogo, Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela redebrasilespírita.com.br. Lembramos da grande importância da participação de vocês nos nossos programas, que podem ser através por dúvidas, comentários, perguntas a respeito dos nossos temas, não necessariamente em cima do tema do programa, pode também ser temas variados que a gente tenta encaixar dentro das elucidações daquele dia. Pode ser feito através do nosso e-mail, faleconosco@universocrístico.com. Pode ser feito também através do nosso WhatsApp, 21 Rio de Janeiro, 96632 8040. Vai estar passando aqui na tela do seu computador, pode anotar aí com calma. De antemão, até para não esquecer, deixar um abraço para os nossos amigos de Pedro Leopoldo, da Casa de Chico Xavier. Tivemos lá nesse Natal fazendo o Natal com Jesus, uma experiência muito, muito boa que aconselhamos a todos. Convido também para, daqui a uns 3 dias, nosso novo site já vai estar no ar. Paramos para alguns ajustes, alguns acertos, mas já retomamos aí com o nosso site, mais ou menos uns 2, 3 dias, ele já vai estar a postos lá. E com várias informações, fotos, comentários, nossos vídeos dos programas passados poderão ser revistos através do nosso site. Lembro também para visitar o nosso canal no YouTube, vai lá, se inscreva. Além dos nossos programas, tem outros vídeos, tem muitas informações. E se inscrevendo, recebem sempre uma notificação quando há uma postagem. Mas vamos lá, no finalzinho a gente dá mais alguns pontos de lembranças aí que vier, porque o nosso programa de hoje está com uma pauta bem... Lembramos que no programa passado, que foi final de dezembro, nós falamos da iniciação, desse despertar espiritual. Falamos da dor, que é um dos instrumentos mais eficazes hoje no auxílio desse up para a evolução espiritual. Processo evolutivo. Desse processo evolutivo. Embora para a gente às vezes pareça um remédio muito amargo, mas é um remédio bastante eficaz. Eficaz, funciona, justamente para que possamos analisar todo o contexto da nossa passagem por aqui, nesta encarnação, e focarmos mais nessa vivência divina, nessa essência, o que somos, quais os nossos objetivos aqui, os nossos propósitos. O nosso programa está sempre pautado dentro desse contexto. Falamos de filosofia, religião, ciência, principalmente do espiritismo, para resgatarmos e vivenciarmos essa nossa essência, de onde viemos, quem somos, o que aqui estamos fazendo. E hoje vamos a um tema muito relevante, um dos maiores discursos aí de todos os tempos. Jesus, quando aqui esteve, deixou sábias palavras, um ensinamento, acho que completo, se assim podemos dizer, Gandhi já dizia que se queimasse todos os livros sagrados do mundo de todos os tempos e deixasse só o Sermão da Montanha, já estaríamos... Nada teria se perdido. Nada teria se perdido, Ali já encontraríamos o caminho, a verdade e a vida. O Sermão da Montanha, nosso programa é muito pequenininho, nosso tempo. Então, não vai dar para a gente falar e dissertar a respeito de tudo, refletir a respeito de tudo. Vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças, que é o resumo de tudo isso aí. E a partir disso, vamos trazer para a nossa essência, para a prática da coisa. Como a gente tem aí os ensinamentos nos livros
antigo dos hindus, né? Os Vedas, que nos ensina que a importância disso tudo é vivenciar, é colocar em prática esses ensinamentos. Ele diz que o nosso objetivo é exibir, é vivenciar a divindade que existe em nós. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. E a gente só consegue fazer isso praticando, exercitando. Como tudo, se você fizer uma correlação com a nossa vida material, a gente só alcança determinados objetivos praticando, exercitando. Né? Então, por que não fazer isso com a nossa parte mais eterna? Isso. Botar em prática, né, no nosso dia a dia, trazer para o nosso dia a dia o máximo. Emmanuel nos fala no livro Roteiro que Jesus, quando veio trazer esses ensinamentos, e olha que já era uma época um pouco complicada, eram pessoas que estavam totalmente interiorizadas, né, com as leis mosaicas, que era uma coisa ainda muito, né, muito arcaica, muito grosseira espiritualmente. E ele veio justamente para trazer o amor, trazer, mostrar essa harmonia, né, esse reino de Deus dentro de cada um de nós, para que se melhorasse essa prática da relação do homem com o homem, né, o homem com o próximo. Sim. E Emmanuel diz que esses ensinamentos, ali não tem nada de mágico, não tem nada de fórmulas complicadas, difíceis, que é fácil assimilação e que não precisa, o interessante é isso, não precisa ser um anjo ou ser um herói. Basta praticarmos, querer colocar em prática esses ensinamentos. E aí a gente tem aí muita coisa, né, que nos chegou através dele, de Jesus no Sermão da Montanha, que é o que a gente começa a falar, a refletir a partir de agora. Não é isso, Aninha? É isso aí. Feliz de estar de volta, né? É importante essa parada que a gente dá até para reorganizar as coisas, né? Para analisar tudo que foi feito, mas melhor recomeçar. Isso. Desculpa, agora a voz começou a falhar. Bom, mas vamos lá. A gente está falando do Sermão da Montanha e da quantidade de informações que ele traz para a gente. Você citou aí o livro dos Vedas, e eu achei bastante interessante porque ele diz exatamente isso. Ele define o Sermão da Montanha como o desígnio da perfeição, ou seja, é um roteiro para a perfeição. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação de que, mas eu estou muito longe da perfeição. E Emmanuel deixa claro isso para a gente. Jesus não disse durante o sermão que só os perfeitos, só aqueles que tivessem muito evoluídos conseguiriam alcançar aquelas bem-aventuranças. Ele não disse isso. Ele deixou muito claro que cada comportamento, que cada característica da bem-aventurança proporcionaria para aquele ser. Ele não disse que você precisava estar num determinado grau de plenitude. E olha que ele estava falando para a gente num momento de muita imaturidade espiritual. Né? Nós éramos muito imaturos naquela época, mas ele já conseguia perceber na gente a possibilidade de alcançar cada um daqueles estágios. E aí eu achei bastante interessante, assim, procurando material para o programa, assistindo uma palestra do Haroldo Dutra, onde ele faz um link, ele usa, explica, através do Evangelho segundo o Espiritismo, como que Kardec teve o cuidado de fundamentar a colocação de cada um dos capítulos e facilitando o nosso entendimento do Sermão da Montanha. E aí eu vou fazer uso, né, do que ele já colocou para a gente. Ele começa analisando o primeiro capítulo do Evangelho, que fala, onde Jesus diz: eu não vim destruir a lei. E isso para a gente serve de diretriz, porque, primeira coisa, a gente precisa, uma vez por todas, nos conscientizarmos de que nós somos seres espirituais. Ponto. Somos espíritos imortais. Ponto. Se somos espíritos imortais, significa que a nossa trajetória não tem interrupção. Significa que tudo que a gente, o nosso aprendizado, ele vai se complementando. Se nós que somos seres em início de vida, de processo, já somos dotados dessa capacidade, por que duvidar de que Deus também faça uso disso? Então, nenhum ensinamento que foi
trazido para a gente veio para substituir o anterior. Ele veio para complementar o anterior. Então, Moisés trouxe para a gente os 10 mandamentos, que era o que a gente tinha condições de absorver naquela época. Depois veio Jesus trazendo um complemento daquilo que Moisés ensinou. Depois veio o Espírito da Verdade trazendo um complemento. E o Sermão da Montanha faz exatamente a mesma coisa. Então, não existe nada novo. Existe uma sucessão de informações complementares. Se a gente for fazer uma analogia com a nossa vida escolar, não é isso que acontece? A gente entra no primeiro ano para ser alfabetizado, a partir desse momento a gente vai recebendo a cada ano escolar informações que complementam o que a gente aprendeu no ano anterior. Intercalado, né? Vai dando base, né, para cada... Exatamente. Se por um acaso a gente não consegue assimilar todo o conhecimento de determinado ano escolar específico, o que acontece? Vai repetir. Você repete querendo para tentar aprender. E o que acontece com a gente? Né? A gente tem determinada encarnação para desenvolver algumas habilidades. Não conseguiu, não tem problema. Ele tem tanta paciência com a gente, não tem problema, começa de novo. Então é importante que a gente veja no Sermão da Montanha essa informação. Ele fala para nós, espíritos imortais. Ele não fala para mim, Ana Paula, ele não fala para você, William, para esse nosso momento encarnatório. Ele fala para a nossa jornada como espírito imortal. Importante assimilar isso, né? Senão dá essa sensação de que é uma distância absurda, né? Que na verdade não existe, porque ele falava com a gente, ele falava com o nosso espírito, ele não falava com cada um daqueles personagens, daquelas personalidades que estavam sentadas ali na frente dele. E outra coisa que é importante assimilar, são épocas, são momentos diferentes, são costumes diferentes, a essência não muda. Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, ele precisou de algumas leis complementares ali, porque havia a necessidade, né? Aquelas leis temporais, porque era uma época, Moisés já estava numa época bem adiantada, era dente por dente, olho por olho, que um pouquinho anterior... Já tinha avançado muito, né? Já tinha avançado. Então, quando Jesus veio trazer o Sermão da Montanha, esses ensinamentos, aquela população, aqueles seres ali, naquele momento, ainda era muito rudimentar essa parte interior. Então, a colocação das palavras, o texto, né, tudo isso tem um contexto. Sim, tudo isso e está muito de acordo com o momento. Até por quê? Porque eles são extremamente pedagogos, eles sabem a maneira correta, a melhor maneira de apresentar um ensinamento para aqueles que estão ali dispostos a aprender. Uma maestria grande para fazer isso, né? Exatamente, exatamente. E aí, seguindo nessa analogia, a gente sai do primeiro capítulo, onde ele reforça que ele não tinha vindo destruir a lei. Entrando no segundo capítulo... Agora eu vou começar a tossir. Entrando no segundo capítulo, que eu já não me lembro mais a ordem, então vamos colar, que ele diz, meu reino não é deste mundo. É claro que o reino dele não era desse mundo, porque nenhum de nós é desse mundo. Né? Nós não pertencemos a este planeta. Porque, mais uma vez, a gente se equivoca e esquece de ouvir e aprender com os olhos e a mente do espírito imortal que somos. Então, nada daquilo que ele mostrava para a gente se encaixa nesse nosso dia a dia, continua não se encaixando. Né? Ele continua não se encaixando nesse nosso dia a dia, porque nesse nosso dia a dia a gente insiste em primeiro visualizar as coisas materiais. Então, mais uma vez, ele diz que ele não vem destruir a lei porque ele está complementando, ele está exemplificando, e ele reforça que nada daquilo pertence a esse mundo, porque esse mundo é transitório e o que ele nos ensina é definitivo. E a nossa vida, ela é infinita, né? Esse é o momento contínua que estamos passando. Exatamente, ela é uma linha contínua. Então é importante a gente levar isso também em consideração. É importante também a gente levar em consideração o terceiro capítulo, que é quando ele diz que há muitas moradas na casa do meu pai. É muita pretensão nossa achar que tudo que ele ensinou é só para a gente, restrito ao nosso planeta Terra. É pretensão demais para a gente, né? Limita muito, Exatamente. Né? E uma outra coisa importante que a gente já aprendeu também, que todo o ensinamento, todas as leis morais e toda a base do que Jesus trazia para a gente, ela é válida
em todos os planetas, em todo o orbe, em todo o universo. Porque Deus não fez isso tudo só para a gente. Eu achei interessante que na palestra o Haroldo Dutra diz isso. Se a gente conseguir, conseguir se habilitar, né, nessas leis morais, a gente é capaz de habitar qualquer planeta. É como se fosse uma carteira de motorista universal, intergaláctica. Entra em qualquer... Entra em qualquer um. Então é com esse pensamento que a gente tem que encarar o Sermão da Montanha. E por último, é quando ele diz... Desculpa. E por último é quando ele diz que... Cadê? Esqueci, perdi o último. Que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Por quê? Porque como no nosso ano escolar, a cada ano que a gente passa, a cada encarnação que a gente passa, a gente vai desenvolvendo habilidades necessárias, a gente vai acumulando conhecimento e habilidade. E aí sim, quando a gente tira esse nosso véu de que esta encarnação é a definitiva, que a realidade é o que a gente vive dentro de um corpo de carne, aí a gente vai estar pronto para ver o reino de Deus. Vai se abrir a isso, né? Exatamente. Porque, olha, nós estamos falando aí de há mais de 2000 anos atrás. Então esses ensinamentos, eles vieram, como nos diz Chico Xavier, esses ensinamentos vieram para poder despertar, né, abrir essa casinha dentro de nós, que é o reino divino, que é Deus, que habita dentro de todos nós. E só vamos conseguir assimilar, abrir isso, na medida em que exercitamos a nossa vontade divina. Porque essa vontade divina, tendemos muito a colocar as adversidades, né, como um empecilho, sim, como dificuldade, ou como um freio. Estamos falando de 2000 anos atrás. Então, esses desejos, todos temos esses desejos, ainda há uma imperfeição muito grande, ainda estamos muito ligados à matéria e, consequentemente, distante. Quanto mais apegado, quanto mais rasteiro o espírito, mais distante a essas verdades divinas. Mas se sabemos disso, se temos a vontade, se temos o conceito, quem somos e onde queremos chegar, qual o nosso objetivo, né? Qual o nosso, onde queremos chegar. Diante dessas situações, quando postamos a nossa vontade para o divino, o espírito ele começa a se emancipar, ele começa a abrir essas portas, né? E automaticamente as coisas efêmeras, passageiras, o sistema humano de ser, ele vai se distanciando. Fazendo uma analogia, seria você ter uma luz direcionada, né? Você tem um foco muito pequeno, que é o que a gente faz, a gente coloca toda a nossa atenção nesse nosso dia a dia material. E essa atenção leva energia, leva tudo. Exatamente. Aí, a partir do momento que a gente vai se permitindo observar o que é mais eterno, o que é menos sutil, efêmero, é como exatamente isso, esse foco ele vai se ampliando, e aí você vai enxergando cada vez mais, você vai recebendo mais informação, porque você começa a perceber que existe muito mais coisa do que aquele mundinho que a gente acaba se limitando, né? Fortalecendo as palavras de Emmanuel, não há necessidade de ser herói. Não. Agora, vai parecer diferente para alguns, porque esses alguns estão sintonizados em uma outra direção, que também é escolha deles. Estão com foco menor. E é escolha. Sim. Cada um, por isso que há 2000 anos atrás, e hoje a gente se depara no nosso dia a dia com as mesmas leis de Moisés, dente por dente, olho por olho. Mas já chegamos aqui ao final do primeiro bloco do nosso programa. Lembramos que vocês podem participar por e-mail ou também no portal da rádio e da Rede Brasil Espírita. Estamos ao vivo na redebrasilespírita.com.br. Não esqueçam de deixar o e-mail de vocês para que a gente possa enviar a nossa resposta, caso a gente não consiga responder aqui no programa. Para voltar esse contato. Mas vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Não saia daí.
Bom, meus amigos, retomamos aqui, voltamos ao segundo bloco do nosso programa de hoje, com um tema bem amplo aí, muito bom o tema. A gente muito até bom. Repete alguns programas dentro do tema, porque sabemos aí que é uma imensidão, né, de benefícios, exatamente, né, refletindo em cima desses ensinamentos nos deixados aí há mais de 2000 anos pelo nosso mestre Jesus. Ramatiz tem uma definição que eu acho, ele diz que Jesus, Cristo, quando aqui esteve, ele foi assim, pleno, fez com uma perfeição muito grande a missão, que era mostrar para a humanidade que tudo isso aqui nós precisamos, é necessário, é uma escola, precisamos fazer essas provas. Viemos para lapidar a alma, melhorar os sentimentos, evoluir espiritualmente. Mas deixou muito claro que é passageiro, é transitório, né? Como frisamos no capítulo, no primeiro capítulo. Meu reino não é desse mundo. Por isso, meus amigos, precisamos sempre estar pautado nesse foco, nesse fundamento. Somos espíritos imortais. Né? Aqui estamos em um tempo, um determinado momento, em um momento de reencarnação, que é importante para essas nossas provas, esses nossos testes. Mas não somos só isso, somos muito além. Então, para assimilar bem no coração e mente, porque é como Chico Xavier nos ensina, para alcançar o reino de Deus, para nos aproximarmos dessa essência divina, não vai ser os cursos universitários, os diplomas, né, que vai nos levar até eles. Por isso precisamos investir nesse alimento espiritual, focar nessa essência. A gente, inclusive, já teve... A gente fez um programa que tratava muito disso, né? Da diferença da mente instintiva, da importância do intelecto, até a gente poder alcançar a mente espiritual. É mais ou menos isso. Chegar nesse ponto. Chegar nesse ponto. E tudo é um exercício, é uma prática, né? É uma prática constante. E eu acho que o mais importante é da gente se permitir, a cada momento de sentar para estudar, ou de ouvir uma palestra, de pegar um texto para ler, é ter essa noção clara de que o ensinamento, ele fala para o espírito imortal. O ensinamento não fala para esse corpo de carne. Ele fala para o espírito imortal. Acho que isso é fundamental que a gente tenha sempre em mente. As análises, as reflexões, os entendimentos, é preciso esse foco, esse fundamento. Somos espíritos, somos imortais e estamos passando um momento aqui em Terra. E a gente vai até falar da importância desse momento nosso agora. Tem o Jesus, nessas elucidações, ele começa falando que bem-aventurados, né? Ou seja, dando essa bem-aventurança também, como se tivesse, olha, vamos impulsionar por aqui, o caminho é aqui, os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Até porque ele eu acho interessante assim, as palavras que ele escolhe, porque naquela época o que se queria era o quê? Era a Terra Prometida. Né? O objetivo naquela época era chegar à Terra Prometida, era aquela coisa da liberdade, da salvação. E ele começa assim, ele começa dizendo, né, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque eles alcançarão o reino dos céus. Então, é para despertar o interesse mesmo, né? É aquela coisa do que eu falei do pedagogo, é achar a maneira correta de capturar a atenção daquele que está ali para que é a chave, né? Essa simplicidade espiritual, essa sintonia, né? Se assim
podemos colocar, com o divino, ou seja, sabemos que existe uma arquitetura divina, né? Os ensinamentos nos chegam de tempos em tempos, nos mostrando o caminho. Ou seja, existe uma causa primeira. Sempre. Né? Primeira pergunta da codificação de Allan Kardec, quem é Deus? Né? O que é Deus? O que é Deus? Né? Então existe uma causa primeira, nada está solto. Tudo está coordenado, tudo está administrado. Então, quando pautamos a nossa vivência, a nossa essência, né, dentro dessa realidade, como são os ensinamentos dos mestres, né? Vamos viver a vida e repousar em Deus. Aí conseguimos essa essência, né, como a de uma criança, essa paz interna, um distanciamento dessas imposições da sociedade material. E é interessante quando ele começa, né, quando ele fala dos pobres de espírito, porque são palavras, ele escolhe as palavras exatamente para criar essa dúvida. Eu lembro que todo sempre que eu leio essa frase, eu lembro da minha avó, que a minha avó ela costumava usar essa expressão de pobre de espírito para falar daquelas pessoas que ela queria criticar alguém. Ela dizia, mas fulano é pobre de espírito, tem que fazer isso. E aí você vê Jesus dizer, né, que os pobres de espírito vão herdar o reino dos céus. Eu falei, dá uma contradição aí. Exatamente. Só de que pobreza que ele está falando? Né? Qual é essa pobreza? É isso que precisamos assimilar, né? E aí a gente volta. Quando eu vou analisar pelo meu olhar espírito imortal, de que pobreza de espírito ele está falando? Exatamente desse distanciamento do nosso dia a dia. O que é importante hoje para essa nossa sociedade? Nenhuma dessas coisas era importante para o que Jesus ensinava para a gente. Será que ele estava errado e nós estamos certos? Inverter a situação? Né? Então, assim, quando ele fala dessa... para a gente hoje é muito difícil essa questão da humildade. Né, de humildar-se, de ter consciência de que eu não sei tudo, de me permitir receber aquele ensinamento. E é mais ou menos isso disso que ele trata. Para aqueles que tiverem a humildade de abrir seu coração e dizer, me ensina o que você tem para me ensinar, você vai conseguir ver o reino dos céus. Somos muito pequenos, né, com relação a tudo isso, essa plenitude divina, né? E Paulo de Tarso já nos dizia que quando estamos muito focados no rasteiro, na parte material da coisa, muito mais distante do divino. Então é preciso essa pobreza, né, desses anseios da matéria. Exatamente. Né? Ou Exatamente. seja, focar, direcionar os nossos desejos, sublimar os nossos desejos. Que os nossos desejos espirituais sobreponham, né, esses anseios que são passageiros, efêmeros. Eu acho que é exatamente isso, é assim, não tem certeza desse momento, se isso realmente é uma verdade, se permita não saber, né? Se permita colocar numa posição de aprendiz, de observar os ensinamentos. Né? Exatamente. Era isso que ele estava enaltecendo, essa humildade de ser um eterno aprendiz, de se colocar à disposição daqueles que já conseguiram assimilar aquela informação. E vêm para nos ensinar quantos já passaram por aqui, mostrando para a gente esse exemplo. Quer dizer, não vou nem falar de Jesus porque ele veio com um pacote completo. Mas quantos a gente cruza no dia a dia, trazendo esses pequenos ensinamentos e a gente, do alto da nossa soberba, desconsidera, sequer se permite analisar o comportamento daquele. Foca e valoriza outro lado. Outro lado, exatamente. Aí nesse caminho a gente não vai conseguir enxergar o reino de Deus. Na contramão, dificilmente. Aí diz o seguinte, na segunda aqui, os que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que choram porque serão consolados, né? De que choro é esse, né? Meu Deus, a gente sofre tanto, né? Hoje em dia, o que você mais vê são as pessoas sofrendo. Por que ninguém recebe esse consolo? Isso é que preciso, que falamos sempre, né, nos nossos programas, pautamos sempre dentro de uma verdade espiritual. Exatamente. Né? Se nos distanciarmos ou tirarmos o foco das nossas reflexões, da nossa vivência aqui, nesse momento,
no mundo material, dificilmente vamos conseguir encontrar o caminho. Né? O que me faz chorar? Né? A perda do meu emprego, o desespero para pagar as contas, a perda de um ente querido, os atritos, divergências, confusões, atropelos no meu dia a dia. É dessas lágrimas que ele estava falando? Com certeza não. Porque, na verdade, o que essas lágrimas provocam na gente é mais dor. Elas só provocam mais dor. Elas nos afastam cada vez mais do consolo, porque essas lágrimas, elas são reflexos da nossa frustração para este capítulo da nossa existência. É claro que eu vou sentir falta da minha mãe, eu vou sentir falta do meu marido, eu vou sentir falta dos meus filhos, eu vou sentir falta provavelmente de algum luxo que eu tinha quando eu tinha um emprego, mas isso tudo é efêmero. E o importante nisso tudo, né, Aninha? Em que momento eu me recolho para sentir falta de Deus? Em que momento eu me recolho para olhar dentro de mim e ver o que falta dentro de mim? O que originou esse vazio que eu sinto dentro de mim? As poucas vezes que a gente para fazer isso, a gente começa a buscar resposta no externo. Aí eu vou comer um chocolate, eu vou tomar um sorvete, eu vou no shopping comprar uma roupa nova, eu dou uma festa para reunir os meus amigos. E não é nada disso, e não é isso que traz o meu consolo, não é dessas lágrimas que ele falava. Porque ele estava falando, dentro dessa minha jornada como ser imortal, quantas vezes eu me vi realmente só. Eu me percebi distante do meu objetivo, que era a minha divindade. E é nesse momento em que eu me humildo e me vejo só, que eu peço ajuda e vem o consolo. Quando vem de dentro, né? Quando muda o foco disso tudo, é que conseguimos aí redirecionar tudo isso, né? E enquanto tivermos conceituando limitados, né, a essa vivência aqui terrena, dificilmente ou impossível encontrar uma resposta. Se todas as situações adversas, todas as situações que nos chegam, elas chegam por quê? Porque precisamos, porque necessitamos, precisamos utilizar aqueles momentos taxados por nós como os adversos, e muitos até como injustiça, né? Injustiça, exatamente. Injustiça, eu não mereço, coloca-se numa posição de vítima. Mas sabemos que não há injustiça por parte do nosso Criador. Ou seja, então tudo que está acontecendo, tudo que está ao meu lado, tudo que está me chegando, são consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Causa e efeito. Colheita. Dharma, não adianta. Plantou, colheu. Exatamente. Isso não há injustiça e se faz para todos. Então, se aquela situação me chegou, se aquele sofrimento chegou até mim e eu me desespero, eu desvinculo tudo aquilo a uma situação maior, né? Ao espírito imortal, à lei de causa e efeito, consequentemente, eu vou piorar a situação. Dói. Não é? E aí, o que a gente vê no dia a dia? São as situações ruins, adversas, se multiplicando e aí você soma a tristeza, uma depressão, uma doença, uma separação, e aí você vai agregando problemas que muito provavelmente não estariam no seu plano encarnatório. E uma sequência, né? Às vezes vai a vida toda, porque não assimilamos que aquilo é prova, e se não fizer, se não passar na prova, tem que fazer de novo. Vai fazer de novo. São os ensinamentos vindos do nosso Criador. A gente não pode esquecer que essa nossa vida material, ela é cópia, né? Mal feita, mas é uma cópia da nossa vida espiritual. Se na escola a gente não assimila o conhecimento, a gente repete o ano, na nossa vida, na nossa jornada eterna, é a mesma coisa. Não conseguiu lidar com aquela dificuldade, não conseguiu entender o objetivo daquele tipo de sentimento, a gente precisa aprender aquilo. Ponto, tem que aprender. Então, vamos encontrar outras maneiras de fazer com que a gente aprenda. Então, a base, né? Por que eu estou sofrendo com aquilo? O que me trouxe sofrimento?
Quais as consequências dos meus atos? Qual Se é tá- a minha responsabilidade nesse Isso, sofrimento? o quanto eu causei tudo isso. Exatamente. Quanto eu estou alimentando nesse sofrimento. E a partir sempre, desse... desculpa te interromper, mas sempre lembrando que esse pensamento e essa análise, ela tem que ser feita com a consciência de que somos espíritos imortais, que a gente está falando de uma linha contínua. Se você parar para analisar essa janela de existência, realmente é uma injustiça terrível. Meu reino não é desse mundo, ou seja, tem determinados momentos, meus amigos, que precisamos perder agora para ganhar na eternidade. A sociedade hoje diz que todos têm que ganhar, todos têm que ser o primeiro, e essa vivência, esses atropelos cotidianos vai tirando esse foco, porque vamos focando, canalizando os nossos desejos dentro dos anseios da matéria. Isso. E Buda já nos ensina, né? Olha, o caminho é viver a dor e não sofrer com ela. E cuidado com os desejos humanos, desejos da matéria, os 5 sentidos, porque eles vão te afastar do divino, da essência, e não vão trazer resposta. Pelo contrário, né? Vão ficar permanecendo a vida toda, uma encarnação toda no sofrimento, na amargura, na tristeza. E como voltamos às palavras de Emmanuel, esses ensinamentos é o caminho, a verdade e a vida. E não precisa ser mágico e não precisa ser anjo. Exatamente. Não precisa... Né? Somos todos capazes ter essa de divindade realizar. toda para poder... Ah, mas isso é impossível para mim. Jesus, Só se você quiser. ele não ia trazer uns ensinamentos fora de época ou inadequado para, né, a humanidade. Exatamente. Pode ter certeza que todos temos essa luz no nosso interior. Agora, é preciso vontade, direcionar a nossa vontade, redirecionar os nossos desejos. Pode ter o desejo da matéria, mas que ele não seja mais forte do que esse divino, né? Do que esse sublime. Exatamente. Que a importância está aí, né? E o tempo vai embora. Vai O tempo embora. vai embora. O tempo... Vamos chegando agora, já no finalzinho do segundo bloco do nosso programa. Lembramos que vocês podem mandar perguntas, dúvidas, comentários. Pode ser no portal da rede, brasilespírita.com.br, no portal da rádio Brasil Espírita. Pode ser pelo nosso número de WhatsApp, 966328040, ou também pelo nosso e-mail, faleconosco@universocrisco.com. Vamos fazer agora mais um pequeno intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco Fazer o quê, do né? nosso programa. E conseguimos falar em 3 das bem-aventuranças, mas Vamos correr, vamos correr. vamos chegar ao objetivo. Aguardamos vocês. Não saia daí.
Bom, meus amigos, voltamos aqui para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Conversando aqui no intervalo, vimos que há necessidade de continuarmos o programa, porque nós vamos entrar agora no terceiro item das bem-aventuranças, que já é uma síntese do Sermão da Montanha. Então vamos precisar aí, no próximo sábado já fica agendado aí, a gente vai dar continuidade. Hoje a gente vai ver aqui até onde conseguimos chegar, mas eu acho que não vamos conseguir ir muito longe. São 9 itens, né, na bem-aventurança, vamos iniciar agora falando do terceiro. Mas sempre lembrando daquele foco espiritual. Somos espíritos, temos que receptar, né, essas informações, essas elucidações do nosso Criador, através do nosso Mestre Jesus, nesses ensinamentos, voltados, focados, né, na nossa essência, na parte espiritual. E o terceiro item, que é um dos itens assim até, que tem muitas coisas relacionadas à nossa atualidade, ele fala que bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Afastar aí, né, os mansos, afastar essa violência dos pensamentos, né, materiais. Isso. Deixar essa essência divina despertar dentro de nós. É uma força criadora aí, porque a gente sabe, estamos no momento de transição, não é isso? Existe uma programação universal, como sempre falamos. Essa organização, essa arquitetura, ela tem ciclos. E esses ciclos, eles vão se fazer cumprir, independente da nossa vontade ou não. Exatamente. É o Dharma, é uma lei que ela vai impulsionando, é a lei de causa e efeito na codificação. São várias, né? Você tem a lei do progresso. É a lei do progresso, a lei do progresso. Há uma evolução dentro desse processo, dentro desse ciclo e dentro dessa arquitetura divina. Temos a opção livre-arbítrio. Estamos no momento de transição, vivendo num mundo de provas e de expiação. A partir desse momento de transição, é o momento das definições. Né? Quem eu sou? Assimilei bem de onde eu vim, qual o meu propósito aqui? Porque vai haver na Terra, né, uma mudança de vibração. Sim. Pensamentos e sentimentos. Vamos para a regeneração. Isso não quer dizer também que seja um mundo de anjos, mas a intenção, né, a vontade, ela tem que estar sobrepondo a essas situações mais precárias, mais rasteiras. Senão, não volta para a Terra. Voltando à analogia do currículo escolar, né? A gente tem, né, o ensino fundamental, que você tem, a cada ano você vai agregando um pouco mais de conhecimento, até que chega um momento que você tem o corte do ensino fundamental para hoje para o ensino médio. É mais ou menos isso, né? Você está mudando de foco, você vai precisar usar ferramentas mais sofisticadas para o ano que segue. Então, exatamente esse é o momento que a gente vive. A gente está nessa transição. Não adianta a gente, com esse nosso dia a dia, com esse nosso beabá, a gente não vai dar conta de cumprir as atividades previstas para o mundo de regeneração. Para que isso aconteça, a gente tem que se preparar a gente precisa hoje ter as ferramentas para realizar os trabalhos necessários no mundo de regeneração. É simples assim. Não tem nada a ver com justiça, não tem nada a ver com escolha, não tem nada a ver com isso. Você tem que estar apto, se colocar apto para. E isso é responsabilidade de cada um de nós. Ninguém vai me escolher para viver no mundo de regeneração. Eu preciso me candidatar para isso. E para ser candidato, eu tenho que oferecer ferramentas para isso. E não tem indicação, né? Vou indicar um amigo meu, pode? Desculpa aí, mas não tem. Senão seria muito bom, né? E dá para transferir? Eu já tenho esses ensinamentos. Vou transferir essa minha luz. Também não. É uma frase que eu gosto muito. Eu repito para mim. A evolução ela é pessoal e intransferível. Cada um de nós é responsável pelo seu próprio processo evolutivo. Por mais que a gente viva em sociedade, por mais que a gente viva em família, cada um de nós vai responder
pelos seus próprios atos. Existe uma particularidade, uma individualidade. Quando aqui estamos, a bondade divina, Deus, nosso Criador, nos coloca ao lado de espíritos afins, para que possamos ajudar e sermos ajudados na nossa evolução. Mas temos uma individualidade. Sim. E só nos completamos nele, em Deus. Com certeza. E Jesus já nos dizia que iria chegar um determinado tempo em que a Terra, nela, iria mudar, né, o padrão de vibração. E nela, nesse padrão, ia sair de provas e expiações para regeneração, né, mudar esse padrão. Nela só iriam habitar os espíritos que estivessem com pensamentos, sentimentos voltados, né, para uma vibração mais sutil, uma coisa mais leve, né? Claro que ainda com impurezas ainda, precisando ainda, com muitas provas ainda. A gente está falando do ensino médio, a gente não está falando pós-doutorado. Isso, ainda tem aí, né, uma... a gente está só no ensino médio. Mas o pré-requisito seria essa vibração, essas energias, o que emana do meu coração e da minha mente. Esse é o pré-requisito, porque senão estaríamos fora de contexto. Sim, porque senão a gente vai repetir os nossos hábitos e as nossas tendências que temos hoje, que não cabem, que não combinam com o mundo de regeneração. E uma coisa interessante, sabemos, desde Hermes, estudamos aqui, né, a força do pensamento. Tudo é mental. Tudo é mental. Né? E existe essa forma pensamento no ambiente. Quando essa forma pensamento, como a gente vive no momento, provas, expiações, adversidades, guerras, confusões, desejos, anseios, uma série de situações contrárias, né, fora do contexto divino, isso emana no ar. Sim. Né? A humanidade, quase que na totalidade, está voltada para César, para Mamon, está voltada para o financeiro. As pessoas estão muito voltadas para ter, não para ser. E quando esse pensamento, quando esse sentimento, essas ações, essas atitudes são emanadas, criam-se formas, pensamentos, alimenta os espíritos mais tendenciosos a isso, né? As trevas mesmo, a dificuldade para a evolução, e isso influencia, né, em outros, principalmente aqueles mais frágeis. Até né? Porque assim, nós estamos todos imersos no mesmo fluido. Né? O que eu sinto reverbera em você e vice-versa. Então, se eu me permito viver intensamente a minha frustração, a minha dor, eu estou contaminando o ambiente inteiro. Eu estou contaminando toda a humanidade que está imersa naquele fluido. Isso. E aí gera essa forma de pensamento. Do outro lado, a recíproca também é verdadeira. Isso. Se eu me permito escolher as notícias que eu quero ler, se eu me permito escolher os textos que eu quero dividir, os textos que eu quero refletir, que me levem a olhar para dentro, que me levem a enxergar a luz, a serenidade, a fraternidade, é isso que eu vou reverberar. É isso que eu vou dividir com as pessoas. E isso também contamina. Então, que partido eu estou tomando? E não adianta a gente, nessas alturas da nossa existência, achar que eu apenas observo, que eu estou apenas recebendo coisas, e que eu não estou participando da tristeza toda que vive nesse momento. Nós estamos participando, sim. À medida que eu vejo uma notícia, eu digo, bem feito, morreu porque fez besteira. Eu estou alimentando isso. É isso que eu quero para mim? Aí, quando ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, porque ele está falando desse planeta onde o importante é que as pessoas vivam juntas, que as pessoas se dividam e não se acusem e se matem. Mas se eu fico mentalmente concordando, não, eu não quero sofrer nenhuma agressão física, mas aquele cara era bandido. Aí aquele cara pode, eu não posso. Então é disso que a gente está falando, é quando isso se torna uma verdade para mim. Eu respeitar um momento em que, se ele acredita que nesse momento importante para ele é
agredir o outro, a posse do dinheiro, independente do que seja, ele está fazendo uma opção. E esse momento em que a gente vive, ele é um momento definitivo para todos nós. Para quem está interessado em se desenvolver e para quem está interessado em permanecer como está. A chance não é só para gente, os escolhidos, né? A chance não é só para os escolhidos. A chance é para todo mundo. E está nas nossas mãos, né? Vamos pegar os ensinamentos e analisar, colocar em prática esses ensinamentos. Ver até quando eu estou analisando, pensando e agindo, repetindo, dentro do que foi imposto ali pela sociedade, ou que se partimos do princípio que existe uma causa primeira, né? E que rege tudo isso, que existe essa arquitetura divina, sabemos que nada está fora do contexto. Sim. Nada está solto, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma coordenação. Não é isso? Se estamos aqui para provas, a vida vai colocar diante da nossa, dos nossos olhos espirituais situações para respondermos aquilo. Se matou alguém, assaltou, estuprou ou fez qualquer atrocidade, por mais que eu não concorde, por mais que eu não ache certo aquilo ali, eu não tenho o dever de julgar. Existe uma lei divina, causa e efeito, ele vai responder, opa, isso já me tranquiliza. Deus é causa primeira, então tem uma razão de ser. Eu não vou fazer uma análise naquele pedacinho ali, quadradinho, limitado aqui, vou começar a julgar, condenar. Opa, a gente não pode esquecer que é um filho de Deus. E que esse filho de Deus, Deus não gosta mais de nós do que dele. Exatamente. E aí, quando emanamos esses pensamentos, sentimentos, de raiva, de condenação, de angústia, tem que fazer isso mesmo, estamos alimentando o lado obscuro da coisa. Estamos cada vez mais abrindo um abismo, um buraco, para esse nosso irmão que está aqui de caminhada também, que nós não estamos agora, mas há pouco tempo atrás já fomos na mesma situação. E tem uma outra coisa que a gente, assim, nessa nossa soberba, a gente esquece, que o fato daquela determinada pessoa ter desencarnado, seja lá por que motivo que foi, a gente não sabe qual é a história dela. Né? Se de repente por o fato dela ter passado por aquele desencarne agressivo, era o fim de um ciclo, que a partir dali ela já está pronta para o mundo de regeneração. Então, assim, eu acho que é importante que a gente se abstenha do julgamento. Porque não há injustiça. Exatamente. E até para julgar, você precisa conhecer o todo, e a gente não conhece o todo. A gente não tem acesso a esse todo. Então, muitas das vezes, a gente vive esse momento, né? Cada vez mais nos chegam essas notícias de desencarnes coletivos, e aí as pessoas se desesperam, mas é muita tragédia. Não é muita tragédia. Se a gente sabe que vive um momento de transição planetária, determinadas pessoas não vão seguir com o planeta, elas precisam se desvencilhar desse corpo de carne que elas usam hoje para seguir o destino delas. Então, muitos desses desencarnes não são só para pessoas que estão vão ser retiradas, que não vão mais encarnar na Terra, mas muitas dessas pessoas estão sendo retiradas de seus corpos de carne para se preparar para voltar ao planeta Terra, porque já estão em condições de habitar aquele planeta de regeneração. Então, são muitas informações que a gente não tem condição de julgar. E cada vez que a gente sofre com isso, a gente só alimenta essa egrégora pesada e se distancia cada vez mais da nossa essência trazer divina. Isso para dentro, angústia, julgamentos, condenações, uma série de coisas, só está tirando o foco da nossa missão aqui, do que viemos fazer aqui. E o que a gente vê que é comum, como é provas e expiações e está no momento de transição, as adversidades vão vir a todo momento numa velocidade muito grande. E o que precisamos fazer? Nos fortalecer nessa essência divina. E uma das coisas ensinada por todos os benfeitores espirituais, todos os mestres que aqui estiveram, atitude, ação, a evolução espiritual é esse amor em movimento. E cada vez mais as pessoas estão, diante dessas adversidades da vida, se retraindo a isso. Sim. Ou seja, se entregando a uma obscuridade.
se distanciando da possibilidade, né, de se aproximar dessa essência divina. É natural, a gente tem os trabalhos hoje, como voluntários em várias situações, os voluntários estão sumindo, literalmente. E se você fizer uma enquete, uma análise, é tudo mental. Ah, eu tenho problema com isso, tenho problema com aquilo. Esses problemas, segundo o nosso mestre amado Jesus, primeiro o reino dos céus, depois tudo mais virá como acréscimo. Só que nós queremos o contrário. Nós queremos todos os filhos ali certinho dentro de casa, o almoço pronto para todos eles, tudo certinho. Aí sim, aí eu vou fazer caridade, aí eu vou ajudar o próximo, aí eu vou movimentar esse sentimento que eu tenho, que às vezes eu nem tenho. Eu estou enganando a mim mesmo, né? Aí eu não posso porque está chovendo. Aí eu não posso porque estou com uma dor de cabeça, nada. Aí eu não posso porque são tantas resistências ao bem que André Luiz sempre nos fala isso. Hoje, uma das grandes tristezas, se assim podemos dizer, porque cada um tem o seu momento e é respeitado, dos benfeitores espirituais é que a cada vez mais eles podem contar menos com as pessoas aqui encarnadas para poder atuar nessa ajuda ao nosso divino, que é a evolução da humanidade. Exatamente. E assim, tem uma passagem que eu acho que é importante, quando ele fala quando a gente analisa a questão da mansuetude, quando você começa a abrir mão dessa, não vou nem dizer abrir mão, mas quando todas essas amarras materiais a gente tem, ela começa a perder importância, isso traz serenidade. É dessa mansuetude que ele fala. Isso. Né? Porque hoje a gente gasta muito tempo e muita energia porque a gente precisa manter uma carreira de sucesso, a gente precisa manter uma família feliz, a gente precisa ter um corpo saudável, a gente precisa ter recursos para isso, a gente precisa viajar, a gente precisa... E aí a gente gasta energia manipulando tudo isso e isso afasta da gente a serenidade que o nosso Deus interior está ali nos oferecendo de graça. E, consequentemente, nos distanciam, né, dos benfeitores. Eles não têm como atuar, ajudar nesse momento. É muito comum a gente ver isso. Às vezes, para a gente analisar, refletir a respeito, a humanidade quase que na totalidade está voltada para César mesmo, está voltada para o material. Que hoje, comum, você convidar alguém para poder fazer um trabalho voluntário. Eu não tenho tempo, não posso, não dá, um milhão de situações. Aí você diz o seguinte, olha, tem um trabalho voluntário para fazer. Cada vez que você for, é R$500. Vai fazer uma fila na... Desaparece tudo. Desaparece as dificuldades que tem em casa, desaparece não sei o quê, pelo dinheiro. É incrível. Ou seja, a humanidade está quase que na totalidade voltada para um retorno material. Não está levando em consideração o espírito, está esquecendo de o tesouro interno. Está se limitando a ser um ser material. Consequentemente, é o que Jesus diz. Na regeneração, não dá mais para ser assim. Não combina. Bom, nós vamos então, no próximo programa, dar sequência. Nossa pauta ficou... nem chegou à metade. Vamos, no próximo programa, fazer um 2 aí, né? Uma continuação do Sermão da Montanha e dar sequência aqui aonde paramos. Lembramos que é importante a participação de vocês, e-mail, faleconosco@universocristo.com.br, pode deixar as mensagens também no nosso WhatsApp, 966328040, Rio de Janeiro, 21, no portal da rede ou da Rádio Brasil Espírita.com.br. Algumas considerações finais? Não, acho que já falamos bastante. Semana que vem a gente fala mais, né? Complementa tudo isso. E assim, só repetindo, não vamos nos esquecer de quem nós somos. Então, vamos, a partir desse momento, tentar olhar para todas essas informações com os olhos imortais. Isso. Mandar um abraço para Pedro Leopoldo, todos os nossos amigos aí que tiveram um trabalho lindo, fraterno, Natal com Jesus. Agradecer ao Elcio, nosso grande amigo aí da casa de Chico Xavier. Estaremos de volta então na próxima semana, no próximo sábado, ao vivo, aqui dos estúdios Cinevio de Botafogo, de 17 às 18 horas, com o programa Universo Crístico, pautado aí
nos ensinamentos de uma consciência crística. Uma boa semana para todos, fiquem em paz, que Deus nos ilumine sempre. Um grande abraço. Tchau, gente.